Nós estamos estudando, né, sobre as reuniões da igreja local. Nós vamos estar lendo mais uma vez em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos as admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós estamos estudando, né, sobre esse assunto, as reuniões da igreja local. Nós consideramos já algumas coisas em relação a esse assunto. Nós já consideramos, por exemplo, que a igreja não é como Israel, que tinha sua vida diária e seus serviços religiosos regulados por mandamentos pormenorizados. Vimos também que a igreja não é ordenada em dia de festa, nem de abstinência ou jejum, nem sequer quanto ao horário das reuniões. Porém, nós temos registrado para nós nas Escrituras o exemplo da igreja primitiva, que é o princípio que nós devemos seguir. Ou seja, nós temos pensado nos princípios que aparecem no Novo Testamento, né, de como uma igreja local. É bom a gente destacar aqui que quando falamos de igreja local, não estamos falando de uma denominação. Estamos falando de um grupo de salvos, atraídos pelo Espírito Santo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles estão reunidos pelo Espírito Santo ao nome do Senhor Jesus Cristo, e regularmente eles reúnem. E quais são essas reuniões que eles devem praticar? Então nós temos orientações na palavra de Deus para essas reuniões. Então, a igreja como Israel, que tinha sua vida diária regulamentada, né, por mandamentos nos seus mínimos detalhes, mandamentos que foram dados pelo próprio Deus a Moisés, que ficou registrado para nós no Pentateuco, né, no livro do Pentateuco. Se você quer estudar a vida religiosa de Israel, né, você precisa ler Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Êxodo, você vê Deus libertando esse povo, o povo de Israel, do Egito. Em Levítico, Deus traz ordenanças para esse povo relacionado à maneira como ele deve ser adorado. Em Números, nós vemos o povo de Israel fracassando na obediência a esses mandamentos, e devido à sua murmuração, né, muitos daqueles que saíram do Egito, que foram tirados do Egito, morreram no deserto. Então vai entrar uma nova geração de israelitas na terra prometida, aqueles que nasceram em sua maioria no deserto. Então essas leis são repetidas no livro de Deuteronômio. Só que a igreja não é como Israel, que tinha nos seus mínimos detalhes, né, o seu cerimonial. A igreja não tem isso. Existem religiões que têm uma série de rituais e tudo deve ser feito nos seus mínimos detalhes, mas isso não é esse princípio que foi praticado, esse sistema que foi praticado por Israel, não deve ser imitado por nenhuma igreja local, embora algumas igrejas adotem algumas coisas dessa época, desse período. A igreja não é ordenada a dia de festa, nem de jejum, nem sequer a horário de reuniões.
temos registrados para nós, na palavra de Deus, o princípio da igreja, os princípios da igreja primitiva. Então nós já vimos, por exemplo, a reunião do Partir do Pão, a ceia do Senhor, que era o motivo principal da igreja reunir no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, as igrejas no Novo Testamento reuniam para celebrar a ceia do Senhor, para lembrar do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos considerar essa reunião, mais detalhadamente quando estudarmos sobre as cerimônias da igreja local. Né? Quais as cerimônias a igreja local ela deve colocar em prática. E na cristandade professa, existem inúmeras cerimônias. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, o Novo Testamento, só vai apresentar para a igreja, para o povo de Deus, do tempo presente, da presente dispensação, somente 2 cerimônias que foram instituídas para nós colocarmos em prática, como igrejas locais. A segunda reunião que nós estudamos foi a reunião de oração, né? A reunião de oração coletiva. Nós estudamos essas 2 reuniões. Hoje nós vamos estudar sobre a reunião para a pregação do Evangelho. Então nós vamos estar lendo Atos, capítulo 10. Vou pegar aqui a corrigida fiel, que ela vai ficar um pouquinho mais fácil para nós lermos. Vamos lá no texto. Capítulo 10. É um texto extenso, mas é propício nós lermos ele para considerarmos sobre esse assunto. Vamos ler. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está hospedado com um certo Simão, curtidor, que tem em sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora 6, e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam.
Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E eles disseram, Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa, e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, o recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. Quero que você preste atenção aqui. E foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Observe também essa última parte do versículo 24. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Perguntou, pois, que razão mandaste chamar-me? Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Então disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, e orando em minha casa a hora 9, eis que diante de mim se apresentou um homem com veste resplandecente e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas molas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, que está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar. E ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Presta atenção também nesse versículo 33. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Versículo 34. E abrindo Pedro a boca. Presta atenção também nesse versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus. Então rogaram-lhe que ficassem com eles
por alguns dias. Então, como você observa, é um texto extenso, bastante extenso. Espero que você tenha acompanhado a nossa leitura. Mas o caso, e para a nossa meditação, é muito importante esse texto, pelo fato de que vemos a primeira reunião evangelística. Mas alguém pode perguntar assim, mas o primeiro evangelismo não foi feito quando os apóstolos, os discípulos, né, melhor dizendo, os apóstolos estavam com os discípulos ali, os quase 120 irmãos, no cenáculo, entre a ascensão de Cristo, né, e a descida do Espírito Santo. Mas no caso ali, aqueles quase 120, né, que foram cheios do Espírito Santo e saíram e pregaram o Evangelho em vários idiomas, todos nós sabemos disso ali, e foram a línguas humanas que aquelas pessoas ouviram, porque haviam nascido naqueles países e falavam aquelas línguas, por isso que eles falam nossa língua materna. Eles compreenderam as grandezas de Deus, o Evangelho que os discípulos haviam pregado. Então o apóstolo Pedro, tomando a palavra, faz aquela pregação que resulta numa conversão de quase 3.000 almas. A pregação de Pedro ali explicava o porquê daquele evento estar acontecendo, o porquê que Deus estava fazendo naquele dia aquela obra, apresentando assim o Evangelho, o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, nos idiomas daquelas pessoas, que foi o cumprimento de uma profecia lá de Isaías, onde Deus falou à nação de Israel, né, que por línguas de outras gentes, ele falaria ao seu povo, falaria à nação de Israel, e mesmo assim, em sua maioria, Israel rejeitaria ele. Esse não é o assunto agora. Mas o primeiro evangelismo nas Escrituras Sagradas é esse, mas podemos destacar que a primeira reunião evangelística mencionada, eu creio que houve muitas outras, claro que houve, sem sombra de dúvida. E em Atos capítulo 2, né, poderemos dizer que é um evangelismo ao ar livre, né, onde aquelas pessoas que estavam reunidas no cenáculo saíram do cenáculo para pregar ao ar livre, para anunciar o Senhor Jesus Cristo naquele evento que estava ocorrendo ali naqueles dias, que era a festa de Pentecostes. Agora, o que está acontecendo aqui é um pouco diferente, e eu creio que a gente pode fazer aplicação sobre como deve ser a reunião da igreja de pregação do Evangelho. As reuniões de pregação do Evangelho da igreja nos dias de hoje, infelizmente, está bem distante dos princípios que são ensinados aqui nesse texto de Atos capítulo 10. Existem muitos pontos, muitas lições nesse texto para considerarmos. Existem muitos princípios interessantes para aprendermos nesse texto. Mas eu quero pensar nisso porque, infelizmente, nos nossos dias, as reuniões evangelísticas estão limitadas somente ao domingo à noite em nossas igrejas. E geralmente, eu já vivi isso inúmeras vezes, reunião de pregação do Evangelho, mas a maioria das pessoas diz, quando não todas que estão reunidas, professam crer no Senhor Jesus. Muitas das vezes tem filhos de crentes ainda crianças. Não estou dizendo que eles não devem ouvir o Evangelho e eles não podem vir a se converter. Já ouvi casos de pessoas que se converteram em tenra idade, a idade de 5, 6 anos, e são hoje servos de Deus, usados por Deus, instrumento nas mãos de Deus, algo maravilhoso isso. Uma criança de 5 anos entender o Evangelho e converter é um milagre, né, que a gente fica impressionado como Deus salva, né, pessoas, mesmo em tenra idade. Mas a questão que eu quero pensar aqui, que muitas das vezes as pessoas que estão na reunião são
são pessoas que professam crente no Senhor Jesus Cristo em sua maioria. E muitas das vezes, porque é uma tradição, a gente tem que pregar o Evangelho. É o costume reunir para pregar o Evangelho. Uma reunião onde a maioria é crente, ou a totalidade confessa crente, a gente tem que pregar o Evangelho. E, gente, isso não é evangelismo. Perdão. Isso não é reunião para a pregação do Evangelho. Talvez você não goste do que eu estou falando, mas é verdade. Isso não é pregação, não é reunião de pregação do Evangelho. A gente percebe aqui nesse relato que nós acabamos de ler, o que é realmente uma reunião de evangelismo. A gente observa, por exemplo, cá nos versículos 23. Então, chamando-os para dentro, o recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele, com o apóstolo Pedro, alguns irmãos de Jope. Então, você observa claramente que alguns irmãos de Jope, da cidade de Jope, alguns irmãos que eram membros da igreja do Senhor Jesus que estava na cidade de Jope, foram com o apóstolo Pedro até Cesareia, onde residia Cornélio. Então, você observa que há um grupo de irmãos indo com o apóstolo Pedro naquela missão que o apóstolo tinha de pregar o evangelho na casa de Cornélio. Outro detalhe também que a gente observa é o versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Eu não sei se você já prestou atenção nisso aqui, mas isso me comove. Esse relato aqui, ele me comove. Por quê? Porque é o seguinte, ele fala que Cornélio estava esperando o apóstolo Pedro. Não só Cornélio, mas todos os seus parentes e amigos mais íntimos. Sabe, eu fico pensando, por quê que numa suposta reunião de evangelismo, que é para pregar o evangelho, e quem precisa ouvir o evangelho? É os incrédulos, é os perdidos, é aqueles que ainda não arrependeram de seus pecados e não creram no Senhor Jesus. É eles que precisam. Mas por que muitas das vezes eles não estão na reunião? Porque não são convidados. Sabe, os parentes e amigos mais íntimos. Meu amado amigo, meu amado irmão, é claro que nós estamos no período da pandemia, parece uma contradição, mas não é. Com a graça e a misericórdia de Deus isso vai passar. Mas você convida as pessoas para virem nas reuniões da sua igreja local para ouvir a mensagem do Evangelho? Para ouvirem as boas novas de salvação em Cristo? Os irmãos, você observa aqui que o apóstolo Pedro foi, mas foi também uns irmãos com ele, alguns irmãos com ele foram até lá. Sabe, se você observar o contexto, Deus está preparando aquela reunião de evangelismo. Né? Ele envia o seu anjo para falar com Cornélio. Depois, o apóstolo Pedro tem aquela visão. E o Espírito Santo, que é Deus, fala com Cornélio. Eu os enviei. Aqueles homens que chegam ali procurando o apóstolo Pedro na casa de Simão o Curtidor, o Espírito Santo fala, olha, não tema aí com esses homens, não duvide ir com eles, porque eu os enviei.
O que destaca claramente que o Espírito Santo é Deus. Que o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina. Não é esse o nosso assunto, mas é interessante você observar isso. Deus deseja que as igrejas reúnam para pregar o Evangelho. E a gente observa esse princípio aqui. E aqueles irmãos vão com o apóstolo Pedro até a casa de Cornélio. Quando ele chegou lá, Cornélio os está esperando. Eu fico imaginando a ansiedade que Cornélio tinha de ouvir a palavra de Deus. Cornélio chega até a cometer um erro, né? Ele se prostra para adorar o apóstolo Pedro levanta ele. Coisa bem diferente daquilo que é feito pelos líderes religiosos dos nossos dias, né? Não, levanta-te, eu sou homem como você. Não se prostra diante de mim, não me adore. Eu sou igual a você, eu sou um ser humano. Para com isso. É de assustar quando você vê pessoas se vangloriando e o problema, a pior é outras pessoas adorando esses supostos líderes que se vangloriam. Mas ali o apóstolo Pedro manda ele se levantar. Então você observa isso, né? Irmãos interessados, Deus interessado no evangelismo, irmãos interessados em pregar o evangelho, em obedecer à ordem de Deus. E depois você observa que Cornélio convida seus parentes e amigos. Muitas das vezes nós não convidamos nem os nossos parentes e nem os nossos amigos mais íntimos para vir às reuniões da igreja para ouvir o Evangelho. Muitas das vezes a gente fica numa preocupação terrível com a África, com a China, com a Índia. Não é errado preocupar com esses países, claro que não. Mas muitas das vezes nossos parentes estão morrendo sem Cristo. Nossos amigos estão morrendo sem Cristo, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos. E nós não enxergamos isso. A primeira coisa que Cornélio fez, e olha que Cornélio aqui ainda não conhecia Cristo, mas a primeira coisa que ele fez foi convidar os seus parentes e os seus amigos para ouvirem a mensagem do Evangelho. Reunião de evangelismo é para isso. Nós temos que convidar incrédulos. E dá tristeza que, às vezes, incrédulos vêm às reuniões da igreja para ouvir o Evangelho. E nós, no lugar de recebê-las, né, com todo o amor, com todo o carinho, de prestigiarmos elas, no sentido de, quando eu falo prestigiarmos, né, incentivá-las a voltarem para ouvir a mensagem do Evangelho, muitas das vezes nós olhamos com um olhar preconceituoso. Por quê? Por causa das roupas que elas estão vestindo, por causa daquilo que elas praticam. O que essa pessoa está fazendo aqui na reunião? Sabe? E tanta coisa que nós, muitas das vezes, talvez não falamos, mas com o nosso olhar nós percebemos, nós demonstramos que nós desprezamos essas pessoas, que é pessoas amadas por Deus, que é pessoas por quem o Senhor Jesus Cristo morreu, que são pessoas que precisam do Senhor Jesus Cristo. Isso quando pregadores que sobem ao púlpito e vão usar da palavra de Deus de maneira errada, machucando essas pessoas. No lugar de apresentarem a Cristo, fica lá dando lição de moral. Essas pessoas precisam de ouvir que são pecadoras, sim. Precisam de ouvir sobre o arrependimento, sim. Precisam ouvir sobre Cristo e seu plano de salvação, sim. Mas elas não precisam de ouvir que esse tipo de roupa é errado, que ouvir esse tipo de música é errado, aquele tipo de música é errado, que fazer esse tipo de negócio é errado.
como se nós fôssemos juízes. Nós não somos juízes. Nós temos que apresentar a Cristo e Ele somente como o único meio de salvação para essas pessoas que precisam de salvação. É depois que a pessoa crê, é depois que a pessoa converte, é que ela vai passar por um processo de discipulado, ou seja, aprender sobre o Senhor Jesus e a vontade do Senhor Jesus para a sua vida agora como um cristão, como alguém que nasceu de novo. Muitas das vezes, essas pessoas não vão nas reuniões, não aceitam o nosso convite. Muitas das vezes nós não convidamos. E quando convidamos, essas pessoas não aceitam o nosso convite por causa disso, por causa dessa situação que vai acontecer. Elas se sentirão constrangidas. Porque muitas das vezes a nossa atitude as deixarão constrangidas. Né? Só na maneira de olhar, por recusarmos, por desprezarmos, ou a roupa que elas estão vestindo, ou a música que elas ouvem no seu dia a dia, ou coisa desse gênero. Coisa que é para ser ensinada depois que a pessoa crê, não antes. Não antes. E ali Cornélio havia convidado e aquelas pessoas haviam aceitado o seu convite. Isso, para não falar de um outro problema que é muito mais sério. Porque muitas das vezes você convida uma pessoa para vir na reunião para ouvir o Evangelho. A pessoa vira para a gente e fala, eu não vou. Por quê? Ser crente como fulano, que é lá da sua igreja lá e faz coisa pior do que eu faço? Não, eu prefiro não ir. O testemunho, o mau testemunho daqueles que professam crente no Senhor Jesus Cristo atrapalha essas pessoas de ouvir o Evangelho. E um outro detalhe. As igrejas deveriam praticar mais o evangelismo ao ar livre, como aconteceu ali em Atos capítulo 2, e as reuniões evangelísticas ser praticadas nas casas. Aqui nós vemos irmãos indo até a casa de Cornélio, e quão maravilhoso é quando incrédulos pedem para que o evangelho seja pregado em suas casas. Mas eu já vi, eu tenho minhas convicções em relação a essa questão, tá? E a minha convicção é bíblica, é aquilo que a Bíblia realmente ensina. O casamento é um só. Não há segundo casamento. Não existe segundo casamento. Casamento é um só. Mas eu sei de casos que irmãos não foram pregar o evangelho na casa de uma pessoa porque essa pessoa era divorciada. Era uma pessoa incrédula. Era uma alma que precisa de Cristo, que precisava arrepender, mas não foram lá pregar o evangelho porque essa pessoa que havia convidado a igreja, ela era divorciada e tinha contraído um novo casamento, se é que a gente pode falar assim. Olha a mente das pessoas. Sabe, limitar a pregação do evangelho à condição da pessoa, sendo que Cristo morreu também por essas pessoas e deseja salvar essas pessoas. Mas e se acontecer dessas pessoas se converterem e serem salvas? Isso aí é problema daqueles que vão ensinar a palavra de Deus, que vão discipulá-las. Mas não devemos deixar de pregar o evangelho para essas pessoas. E se elas convidou, quem vai pregar o evangelho somos nós. Não é elas. Elas vão ouvir o evangelho. O apóstolo Pedro, e a palavra de Deus disse isso aqui, o apóstolo Pedro não duvidou. Ele foi lá pregar o evangelho na casa de Cornélio. Sem saber se Cornélio era ou não nessa situação. Ou quantos homens Cornélio talvez já havia matado. Ele era um soldado romano. Quantos crimes talvez ele já tinha cometido abusando da sua autoridade? O apóstolo Pedro não perguntou isso, não questionou isso. O Senhor falou, vai, e ele foi lá pregar o evangelho. E é muito mais fácil quando um irmão faz uma reunião de ação de graças na sua casa com o objetivo de anunciar o evangelho, é muito mais fácil as pessoas aceitarem o nosso convite. Às vezes na reunião da igreja por preconceitos religiosos,
né, onde a igreja reúne, no salão. No Brasil, aqui, em muitos locais, tem o costume de colocar casa de oração no salão de reuniões. Mas não vou entrar nisso agora, mas a questão é que a pessoa, quando você faz uma reunião na sua casa com o objetivo de pregar o evangelho, a pessoa vai aceitar muito mais fácil ir na sua casa do que ir lá no salão. Às vezes por questões religiosas. Por questões religiosas. Na sua casa ela irá mais facilmente do que lá. Mas a gente percebe uma falta de desejo que os irmãos têm de que o evangelho seja pregado nas suas casas, de fazer reunião. Muitas das vezes a preocupação dos irmãos está mais em oferecer as coisas para os outros comer. E às vezes, mas o que eu vou oferecer para as pessoas comerem? E se as pessoas falarem mal do que oferecer para elas comerem? Não preocupa com isso. A igreja vai reunir na sua casa para pregar o evangelho, não é para comer. E se alguém falar alguma coisa, bem ou mal, daquilo que você oferecer para ela comer, ela não vai estar ofendendo você somente, ela vai estar ofendendo a Deus, porque ela não foi lá para comer e beber. Ela foi lá para, junto com seus irmãos, dar testemunho do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só que muitas das vezes acontece esse tipo de situação. Não deveria acontecer, mas acontece. Oxalá se as igrejas, né, eu tenho aqui perto, existe uma igreja local que faz isso, né, uma vez por semana. Eu creio que deveria ser mais vezes até, mas uma vez por semana os irmãos reúnem nas casas dos membros daquela igreja e convida-se pessoas para virem nas reuniões, e o número de pessoas incrédulas que vão nessas reuniões é impressionante. E muitas das vezes essas pessoas não vão na reunião de domingo à noite, que é separada para o evangelismo, e em muitas igrejas é só a reunião de domingo à noite. O primeiro princípio que a gente aprende aqui, né? A gente deve aproveitar cada oportunidade. Uma igreja deveria aproveitar cada oportunidade que surgir para ela pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto em relação a esse assunto da reunião de evangelismo, das reuniões para a pregação do evangelho, o apóstolo Pedro entra na casa de Cornélio, Cornélio sai para recebê-lo. Cornélio, naquele entusiasmo, naquela ansiedade, chega a prostrar-se aos pés do apóstolo para adorar o apóstolo Pedro, mas Pedro o levanta, o repreende e fala, né, que era homem como eles. E entrando, versículo 27, e falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Muitas pessoas estavam ali para ouvir o evangelho. E o apóstolo Pedro então começa a explicar, a anunciar o evangelho. E algo que me chama a atenção nesse texto, é o versículo 33. E logo mandei chamar-te, quando Cornélio está explicando o apóstolo Pedro, né, a situação que havia acontecido, a visão que ele havia tido. Logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir agora, pois estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Isso aqui fala de perto com nós. Porque as pessoas, quando aceitam ouvir as reuniões, seja no salão de reuniões, seja nas casas, seja nas oportunidades que surgem, quando elas aceitam ouvir, elas vão estar diante de Deus, sabe? E eu acho interessante
é uma pessoa que ainda não conhecia Cristo que está falando isso, né? Que estavam presentes diante de Deus, não estavam presentes do apóstolo, não estavam presentes diante da igreja, estavam presentes diante de Deus. E isso é um conceito que nós precisamos entender isso. Quando alguém está ouvindo o Evangelho, ele não está diante de mim, ele não está diante da igreja, ele está diante de Deus. Sabe? E nesse caso, o pregador, aqueles que vão pregar o Evangelho, ou aqueles que vão participar da reunião de pregação do Evangelho de alguma forma, por exemplo, aqueles que vão citar um hino, né? Ou aqueles que vão dirigir a reunião em oração. Então, tem que ter esse pensamento em suas mentes. Há pecadores, há pessoas perdidas, há pessoas que estão indo para o inferno diante de Deus, para ouvir a sua palavra. Não está ali para ouvir o conhecimento humano, não está ali para ouvir a eloquência humana, não está ali para ouvir a experiência. Ele está ali diante de Deus para ouvir a palavra de Deus, aquilo que nos foi ordenado por Deus, o que ensina. Que aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que têm a responsabilidade de pregar o Evangelho numa reunião da igreja, eles têm que passar um tempo diante de Deus em oração, em estudo, em meditação da palavra de Deus para pregar a palavra de Deus, o Evangelho. A boa notícia da salvação em Cristo Jesus. Isso chama a nossa responsabilidade. São pecadores que vão estar diante de Deus. E nós precisamos pregar a palavra de Deus. Não é a doutrina da nossa denominação. Não é os costumes, não é as tradições. Não é o que nós achamos, não é o que Calvino pregou, não é o que Armínio dizia, não é o que os pais da igreja diziam. É claro que e a gente pode aprender alguma coisa com essas pessoas, mas essas pessoas são homens como eu e você, sujeitos a erros, e muitos deles cometeram muitos erros em muitas áreas. Mas nós temos que ir para a palavra de Deus, diante de Deus, e apresentar a palavra de Deus como ela é, pura e simples. A palavra de Deus não é a nossa ideia, não é a nossa filosofia, não é o nosso achismo, mas é aquilo que a palavra de Deus diz, na sua pureza e simplicidade. Apresentar a Cristo, apresentar o pecado, apresentar a consequência do pecado, apresentar a condenação do pecado, apresentar a necessidade do pecador reconhecer e arrepender dos seus pecados, e apresentar que somente Cristo pode salvá-lo, porque pagou por ele a sua obra, a obra da sua redenção na cruz do Calvário. Sabe, Cornélio diz isso, nós estamos diante de Deus, não é diante do apóstolo. Estava diante de Deus. E é essa que é a situação, é isso que nós temos que estar na nossa mente. O pecador, ele está diante de Deus, não é diante de nós, não é diante da, entre aspas, nossa igreja, mas ele está diante de Deus. Então ele precisa ouvir sobre Deus e sobre a sua oferta de salvação na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Um outro detalhe que nós queremos destacar aqui. E abrindo Pedro a boca. E abrindo Pedro a boca. Aí ele disse, né, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E assim ele vai pregar o Evangelho àquelas pessoas que estavam ali reunidas na casa de Cornélio. Mas é interessante você observar isso aqui, e abrindo Pedro a boca. Ou seja, aqueles que são pregadores do Evangelho, que têm a responsabilidade de pregar o Evangelho, têm que pregar a palavra de Deus em alto e em bom tom, na maneira mais clara possível. Aqueles que vão orar devem ser o mais objetivo possível e pedir pela salvação daqueles que estão presentes que ainda não foram salvos. Os hinos que forem escolhidos para serem cantados devem ser hinos que
que apresentam ou que leva, de uma certa forma, a mensagem do Evangelho, que prepara o coração do pecador para ouvir a mensagem do Evangelho, aquilo que ele vai ouvir daí a pouco através do pregador. Infelizmente, em muitos lugares e nas nossas igrejas está acontecendo isso. Reuniões de evangelismo não é reunião de evangelismo, é show de entretenimento, é um clube recreativo, é um entretenimento. As pessoas estão lá para cantarem, para dançarem, para baterem palmas, não para ouvir o Evangelho, não para ouvir a mensagem da salvação em Cristo Jesus, não para ouvirem da obra redentora que Cristo realizou na cruz do Calvário no lugar delas. Existem lugares que é proibido falar do inferno. Como você vai pregar o Evangelho se você não falar do inferno? É proibido falar de pecado. Como você vai falar do Evangelho se você não falar de pecado? Você não está ali para falar de prosperidade financeira. Você não está ali para falar que as pessoas merecem ser felizes. Muitas das vezes os hinos espirituais que levam o pecador a refletir na sua condição e na sua necessidade de salvação são jogados de lado. E é apresentado essas modas gospel, onde fica repetindo-se a mesma frase o tempo inteiro. Ou então aquelas mensagens de que massageia o ego, né? A sua vitória vai ter sabor de mel. Você é uma raridade e coisas desse gênero. A gente canta um hino, o hino 9 do Inário Hinos e Cânticos. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, talvez tenhas rido ao ouvires falar de Jesus. Não te esqueças que para salvar-te, Ele deu sua vida na cruz. Meu amigo, que é o coro do hino, né? Hoje tens tua escolha, vida ou morte, qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Esses hinos, muitas das vezes, são jogados para trás. São desprezados, são rejeitados para se cantar essas músicas que, no lugar de exaltar Cristo e a sua obra redentora na cruz do Calvário e anunciar a salvação de Deus ao pecador, colocam o homem no centro. São músicas antropocêntricas, ou seja, o homem é que está no centro. Não é o homem que deve servir a Deus, mas é Deus que deve servir o homem. E chama-se isso de reuniões de evangelismo. Isso quando não se faz das reuniões palestras de autoajuda. Ou quando não faz o que é pior ainda, stand-up, onde a pessoa fica ali passando o tempo contando piadas. E as pessoas rindo. Isso não é reunião de evangelismo. Isso não é pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho é coisa séria. É almas que estão indo para o inferno, que está diante do pregador, e o pregador ele tem que abrir a boca para pregar o Evangelho. É para anunciar a Cristo. Não é para dar palestras de autoajuda. Não é para contar piadas. Mas é isso que muitas das vezes acontece. O texto aqui que nós vemos, né, o apóstolo Pedro ele vai pregar o Evangelho. E olha o que o texto vai nos dizer. Ele abrindo a boca quando ele vai terminar. Versículo 43. Versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Falando do Senhor Jesus Cristo, né? Ao Senhor Jesus Cristo, dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Isso é o Evangelho. Isso é que é o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo veio, realizou a obra da redenção na cruz do Calvário,
foi elevado ao céu, está assentado à destra de Deus, intercedendo diante de Deus pelos seus, diante do Pai pelos seus. Um dia ele voltará para nos buscar. O Senhor Jesus Cristo foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. O que quer dizer isso? Não é no sentido físico. É claro também no sentido físico, mas a ideia aqui é no sentido espiritual. Os vivos, aqueles que arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas almas. Cada um de nós, um dia, teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para as nossas obras, as obras do cristão, ser julgadas e ele receber o galardão ou não receber os seus galardões. Isso vai acontecer no tribunal de Cristo. Mas juízo também dos mortos. E o que é esse juízo dos mortos? É o que está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Onde todo aquele, desde a criação, todo aquele que rejeitou o plano de salvação de Deus através dos séculos. E esse plano ele é delineado lá desde Gênesis capítulo 3. Até a consumação dos séculos, até aquele dia. Todo aquele que rejeitou o plano de salvação de Deus por meio de Cristo. Mas os profetas do passado, tal, eles foram salvos da mesma maneira que nós somos. Eles creram no Jesus que havia de vir e pagar por eles. E pagar o preço da salvação deles na cruz do Calvário. Eles esperavam, eles ansiavam a vinda do Messias. Nós, que hoje cremos no Senhor Jesus Cristo, cremos no Messias que veio. A diferença só está isso, mas é a mesma fé. Somos povos diferentes, claro, mas é a mesma fé, no mesmo Senhor. Quando eu falo povos diferentes, porque a igreja é um povo, Israel é um povo, os santos do Velho Testamento ali está relacionado a Israel. Nós estamos relacionados à igreja, mas esse é um outro assunto. Mas a questão é que aquele que não arrependeu de seus pecados, aquele que não creu no Senhor Jesus Cristo, vai ser julgado e condenado. Os mortos ali, que o apóstolo Pedro está dizendo nesse texto, é esses que não creram no Evangelho. Se você não creu no Evangelho ainda, infelizmente essa é a sua condição diante de Deus. Você está morto em seus delitos e pecados. Você precisa arrepender dos seus pecados. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo para ter os seus pecados perdoados. E é isso que ele vai dizer. Os profetas, né, dão testemunho disso, de que todo que nele crê receberão o perdão dos pecados. E é interessante isso. O que é o Evangelho? O Evangelho fala de perdão de pecados. O Evangelho não fala de você ficar rico, de você ter todos os seus problemas da vida resolvidos, de você ter toda a sua... de você ser uma pessoa feliz, de você ser patrão, de você ter uma vida conjugal feliz. Não, o Evangelho não fala disso. O Evangelho fala de perdão de pecados. Porque você pode ser o homem ou a mulher mais feliz do mundo com o seu cônjuge, com a sua família. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Mais rica do mundo. Você pode ter milhões, bilhões em fortuna. Você pode estar vendendo saúde. Mas se você ainda não arrependeu dos seus pecados e ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, você está morto em seus delitos e pecados. Você está separado da presença de Deus. E se você morrer fisicamente nessa condição, o que está reservado para você é uma eternidade de perdição. E todas essas coisas que você tem, a sua felicidade, a sua saúde, o seu dinheiro, todas essas coisas vão ficar para trás. Até a sua própria família, o máximo que ela vai poder fazer por você é colocar você dentro de um caixão, comprar uma roupa linda para você, né? Colocar você dentro de um caixão, levar você até a sepultura e colocar você lá na sepultura. Somente isso. Mas a partir do momento que você morre fisicamente, aí é você e Deus. E se a sua situação com Deus não for reconciliada em vida, Hebreus 9, 27 é claro em dizer isso. Aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O Evangelho trata disso, de perdão de pecados. E qualquer reunião
de uma igreja local que diz estar pregando o evangelho e que sai fora disso, não é uma reunião evangelística e infelizmente não está sendo praticada em muitas igrejas. O evangelismo, a reunião para a pregação do evangelho não está sendo praticada. Está sendo praticado um show, uma apresentação. Está sendo praticado uma algazarra, uma bagunça. Mas não pregação do evangelho. Talvez você se ofenda comigo, mas pode ofender, não tem problema. Só que eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Eu tenho que falar aquilo que a palavra de Deus diz. E pregação do evangelho ela tem como objetivo tão somente e exclusivamente apresentar a Cristo e seu plano de salvação para o pecador, por meio da sua obra redentora na cruz do Calvário. O objetivo da pregação do evangelho é que as pessoas arrependam, é que as pessoas creem. Quando a palavra de Deus fala do apóstolo Pedro abrindo a boca, e eu não posso deixar de falar isso, porque eu já vi reunião, por exemplo, onde o pregador sobe no púlpito. E ele passa a reunião, no lugar de estar apresentando o evangelho, ele passa a maior parte da reunião contando piada, fazendo gracejo, ou muitas das vezes exibindo o seu conhecimento intelectual, o seu conhecimento na filosofia, na história, no grego, no hebraico. Todas essas coisas têm a sua importância se for feita da maneira correta, claro. Ou muitas das vezes citando, mostrando quão bom é a sua memória, citando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas as pessoas saem perguntando, o que fulano quis dizer? Isso não é evangelismo. Evangelismo tem o objetivo de apresentar a Cristo. E a mensagem do evangelho, ela tem que ter, você tem que apresentar a realidade do pecado, as suas consequências na vida humana, a condenação do pecado e o meio providenciado por Deus para salvar o pecador da condenação do pecado, que é por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O objetivo da pregação do Evangelho é a glória do nome de Deus, mas também a salvação do perdido. E se uma reunião de evangelismo sai fora desses princípios, não é reunião de evangelismo. E meu amado ouvinte, na sua igreja local, onde você reúne, isso é praticado? As reuniões evangelísticas seguem esses princípios ou não? Se não, não é reunião de evangelismo. Lamento dizer, mas vocês não estão praticando o evangelismo. Mas esperamos que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você tenha entendido o que é uma reunião para a pregação do evangelho e que realmente essa reunião seja praticada por nossas igrejas. Eu creio que essa também é uma das formas de haver tão poucas conversões nos nossos dias, porque o evangelismo bíblico não está sendo praticado nem na forma pessoal, nós temos o evangelismo pessoal, nem na forma ao ar livre, como a igreja primitiva praticava, e nem na questão das reuniões de pregação do evangelho. Infelizmente isso também não tem acontecido. Da forma bíblica, não. O resultado disso tem sido poucas conversões, muito poucas conversões nos nossos dias, lamentavelmente. Algo interessante que você observa é que há uma relação entre a reunião de oração e a reunião de evangelismo. Há uma relação. E você observa nesse texto, o apóstolo Pedro estava orando quando aquelas pessoas chegaram procurando por ele. Já parou para pensar nisso? Ele estava orando. E deve ser alvo das nossas orações o evangelismo de uma forma total. Mas nas nossas reuniões de oração, principalmente as reuniões de evangelismo, precisa ser alvo das nossas orações. Nós precisamos falar com Deus, ó Senhor, que pecadores venham ouvir o Teu Evangelho. Ó Senhor, que possamos convidar mais pecadores para vir ouvir o Evangelho. Ó Senhor, nos
nos dá força, ó Senhor, nos dá ousadia, nos dá coragem para praticarmos a Tua palavra, para obedecermos a Tua palavra, de maneira que impactemos a vida daqueles que nos cercam, para que aceitem o nosso convite e venham ouvir o Teu Evangelho. Oxalá, se isso acontecesse. Mas que Deus, mais uma vez, nos abençoe pela sua graça e misericórdia. Muito obrigado por sua companhia, por estar conosco aqui, acompanhando a nossa live. Vamos ter mais um momento de oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus amado, bondoso e eterno Pai, nós te damos graças mais uma vez pela tua bondade, pela tua graça e misericórdia, pela tua palavra que tem falado aos nossos corações, pela grande responsabilidade que nós temos de anunciar o teu santo evangelho, tanto pessoalmente, ó Deus, como coletivamente, como tua igreja. Senhor, que o Senhor nos ajude a realmente colocarmos em prática, ao voltarmos, ao termos novamente a liberdade para reunirmos, a colocarmos em prática esses princípios que nos são apresentados na tua palavra, que realmente, ó Pai, possamos reunir não só nos nossos salões onde as tuas igrejas reúnem, mas aproveitar cada oportunidade, ó Deus, cada motivo, cada situação que o Senhor nos conceder para anunciar o teu evangelho, para reunirmos, para louvar o teu santo nome, para falarmos da tua grandeza santa, anunciando assim o teu Filho, o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador de suas almas. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa que nos assiste nesse momento, nessa live, cada irmão, cada irmã. Aqueles que ainda não arrependeram-se e não creram no teu Filho, que possa vir, ó Pai, reconhecê-lo e recebê-lo como Senhor e Salvador de suas almas. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a colocarmos em prática a tua palavra, a darmos testemunho, a pregarmos com as nossas vidas, assim também com as nossas vozes. E que cada oportunidade que o Senhor nos conceder, que possamos aproveitá-la e anunciar o teu santo evangelho, e que mais pessoas, ó Pai, venham conhecer o teu plano de salvação, venham arrepender de seus pecados e crerem no Senhor Jesus, para serem companheiros nossos para o teu trabalho aqui, mas também companheiros da vida eterna. Assim nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.